Se por um instante, Deus, se esquecesse que sou uma marionete de pano e me presenteasse com um pedaço de vida, aproveitaria esse tempo o máximo que eu pudesse. Possivelmente, não diria tudo o que penso, mas definitivamente pensaria em tudo o que digo. Eu daria valor às coisas, não por aquilo que valem, senão pelo que significam. Dormiria pouco, sonharia mais. Entendo que, por minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Andaria quando os demais se detivessem. Despertaria quando os demais dormissem. Se Deus me obsequiasse um pedaço de vida, me vestiria de maneira mais simples. Me deitaria de bruços ao sol, deixando descoberto não somente meu corpo, senão minha alma. Aos homens, eu provaria os quantos equivocados estão ao pensar que deixam de se apaixonar quando se envelhecem, sem saber que se envelhecem quando deixam de se apaixonar. A uma criança lhe daria asas, mas deixaria que ela aprendesse a voar sozinha. Aos velhos, ensinaria que a morte não chega com a velhice, senão com o esquecimento. Tantas coisas eu aprendi de vocês, amigos e homens. Eu aprendi que todo mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a montanha. Eu aprendi que quando um recém-nascido aperta com seu pequeno punho pela primeira vez o dedo do seu pai, o tem preso para sempre. Eu aprendi que um homem só tem direito de olhar de cima para baixo quando vai ajudá-lo a levantar-se. São tantas coisas que eu pude aprender, mas realmente não haverão de servir muito, porque me guardam dentro dessa maleta. Infelizmente, que eu estarei em breve morrendo. Sempre diga o que sentes e faz o que pensas. Se soubesse que hoje fosse a última vez que vou te ver dormir, te abraçaria fortemente e rezaria ao Senhor para poder ser o guardião da tua alma. Se soubesse que esses são os últimos minutos que te vejo, eu diria te quero muito e não assumiria estupidamente aquilo que você já sabe. Sempre há um amanhã e a vida nos dá outra oportunidade para fazer as coisas bem feitas. Mas se por acaso me equivoco e hoje é tudo que nos resta, eu gostaria de te dizer o quanto te quero, que nunca te esquecerei. O amanhã não está assegurado a ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser a última vez que vejas aqueles que amam. Por isso não espera mais. Faça hoje, já que o amanhã nunca pode chegar. Seguramente lamentarás o dia em que não tomaste tempos para um sorriso, um abraço, um beijo, e que estivesse muito ocupado para conceder-lhes um último desejo. Mantém aos que amas perto de ti. Diga-lhes ao ouvido e muito que precisa deles. Queiras, trate-os bem, tome tempo para dizer sinto muito, perdoe-me, por favor, obrigado, te amo, e todas as palavras que o amor conhece. Ninguém te recordará pelos teus pensamentos secretos. Pede ao Senhor a força e a sabedoria para expressá-los em vida. Demonstre a teus amigos e seres queridos o quanto eles te importam. Obrigado por ainda existir. Esse texto se revela extremamente oportuno, né, para o momento de pandemia que todos nós vivemos. Né? Então é uma reflexão muito bonita e que vale para todos nós, e eu gostaria que fosse um significado que pudesse ter para cada um que vai poder ouvir, sentir, reproduzir e principalmente fazer uso do que é o amar ao próximo, do que é estar valorizando o ser e não o ter. É uma história curiosa. Eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Meu pai era juiz de direito, minha mãe professora.
Minha família é toda ligada à classe jurídica. Eu tenho um irmão mais velho advogado, uma irmã que trabalhou no Tribunal de Justiça, outros 2 irmãos. Eu tenho parentes, tios, juízes, primos, promotores. Enfim, a minha família sempre foi voltada para a área jurídica, né? Então, desde pequeno, a conversa na mesa eram conversas sobre processos. Enfim, meu pai também foi professor de Direito Civil. Quando se aposentou, passou a advogar. Eu não tive a felicidade divina de conviver com ele como advogado, porque ele faleceu quando eu estava no 5º ano, né? Mas ele me deixou os ensinamentos básicos para tentar exercer a advocacia. A minha família é muito ligada ao direito, como eu disse, parentes, primos, promotores, juízes, advogados, é uma família nesse sentido, muito próxima no que diz respeito à parte jurídica. Minha mulher, procuradora do município, né? Meu sogro era procurador do município também. A minha cunhada, já falecida, era procuradora do município. E os meus 2 filhos, advogados. Ambos trabalham no escritório aqui comigo, são meus sócios aqui no escritório. A minha filha é doutora, fez mestrado na Sorbonne e doutorado na USP. Ela é especialista também em direito civil, na parte de propriedade intelectual. Meu filho, fazendo mestrado, atualmente, ele é mais jovem, fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, também caminha para o lado do direito civil, né? Então, eu tenho uma honra muito grande de estar ali com os 2 filhos aqui no escritório, independente de estar aqui, né? Os 2 filhos fazendo o que eu suponho que eles tenham gostado. Eu nunca houve uma influência para que ele fosse isso ou aquilo. Há uma influência natural pelo assunto que se trata, pela vida, né? Mas jamais achei que, como meu filho gostava muito de escrever, achei que ele ia ser jornalista. Mas ele acabou optando por direito. E a minha filha também optando por direito. Eu estou muito feliz com é uma família, em casa a gente fala de processo 100%. Eu, curiosamente, embora os testes vocacionais indicassem direito, eu preferi fazer economia e ingressei na PUC para fazer economia. Eu nunca fiz um vestibular para direito. Quando eu estava passando para o 2º ano de economia, meu pai me solicitou, e aqui uma coisa curiosa, meu pai nunca, embora a nossa família toda relacionada a direito, ele nunca me forçou a fazer direito, pelo contrário. Mas ele pediu que eu fosse ao escritório a organizar, ele já advogado, que eu fosse organizar a parte contábil, financeira do escritório. Lá chegando, o estudante de 1º ano de economia, eram contas muito simples, contas de mais o que tinha para pagar no dia e verificar os contratos para ver o que tinha que receber, enfim, organizar isso daí. Mas, ao mesmo tempo, eu, como gostava de português, eu olhava as petições dos advogados e tudo mais e comecei a me familiarizar, a gostar muito do que estava vendo, né? E no final do ano de 1976, a PUC permitia você fazer uma reopção. Então, eu parti para o 2º ano de Direito, levando 2 matérias específicas que eram do 1º ano, porque o 1º ano era básico. Isso é até importante, porque às vezes você ingressa na faculdade e não sabe exatamente o que quer. E aí acaba completando o curso sem estar feliz com o curso. A possibilidade de você ter um 1º ano básico, a mim, possibilitou a reopção para reencontrar a carreira que realmente os testes vocacionais lá de trás já indicavam como seria a carreira da minha preferência, aliás, da minha verdadeira paixão, que é a advocacia. Aí eu passei a cursar Direito. Meu pai, infelizmente, morreu muito moço quando eu estava no 5º ano, antes de me formar. E eu praticamente fiquei com o escritório. Aí os outros advogados foram pouco a pouco saindo. Meu irmão já estava numa outra atividade profissional também como advogado, mas fora do escritório. E aí a minha
a minha mulher, que era a atual namorada, né, com quem eu estou casado há 36 anos de idade, para minha felicidade, meu amor presente, ela já formada me auxiliava, junto com o meu sogro advogado, a manter lá o escritório, já muito simplificado, porque já não estava mais o meu pai, que era professor, essa coisa toda, e assim eu iniciei a carreira exercendo a advocacia em todas as áreas, trabalhista, civil, o que aparecesse, evidentemente, eu estava fazendo como um recém-formado, naquela oportunidade, tinha que fazer. Né? E, a partir daí, eu continuei no escritório, com muita dificuldade para manter o escritório, mas contei com o apoio da minha mãe, com o apoio do meu irmão, do meu sogro e principalmente da minha mulher, que já era advogada recém-formada e que também me auxiliava no escritório. Pouco tempo depois, eu já recebi um convite para ser professor assistente na PUC. E, concomitantemente ao convite para ser professor assistente do professor Clóvis Besnos, em prática forense, eu recebi depois o convite do professor Cláudio Ferraz Alvarenga para também ser professor na área de direito comercial. E já em 1985, eu recebi o convite para conduzir uma turma nas Faculdades de Direito Metropolitanas Unidas, regendo uma turma de direito comercial. Eu era bastante jovem na oportunidade, tive essa felicidade de receber o convite, me preparei para tentar exercer a atividade no magistério, não mais como professor assistente, mas como professor regendo a cadeira já nas Faculdades Metropolitanas Unidas. E aí, durante 4 ou 5 anos, eu passei a dar aula na PUC e na FMU. Né? No começo dos anos 90, para minha surpresa, eu com 33 para 34 anos de idade, eu recebi o convite para ser diretor da Faculdade de Direito da FMU. Tá? E esse fato foi muito significativo. A Faculdade de Direito, na época, era a maior faculdade de Direito em número de alunos do mundo. Ela tinha cerca de 5.000 alunos na Faculdade de Direito. Né? E eu recebi um apoio integral dos mantenedores da faculdade, professor Edivaldo Alves da Silva. Fiz algumas reformulações, como todo jovem gosta de criar, fazer modificações, diminuir o número de alunos por classe. A faculdade teve também um resultado muito alto, expressivo, de aprovação de exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse período, surge o Instituto dos Advogados na minha vida. O Instituto dos Advogados sempre foi considerado, como uma definição muito feliz do professor Ives Gandra, a casa do jurista. Né? E eu recebi o convite para participar de uma reunião do Conselho e da Diretoria, onde eu iria fazer uma exposição das alterações que eu havia feito na Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas e o resultado positivo que ela estava tendo nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Esse convite me foi formulado pelo então presidente da entidade do Instituto na época, o Rubens Aprobato Machado, e eu fui fazer essa exposição para o Conselho Diretor do Instituto. Isso foi em 1992. E logo depois, 2 professores da faculdade, o desembargador saudoso, desembargador Francisco de Assis Vasconcelos Pereira da Silva e o professor Marcelo Terra, ambos do Instituto dos Advogados de São Paulo, me convidaram aí para integrar o Instituto dos Advogados de São Paulo.
eu passo então em 1992, no final de 1992, a integrar o Instituto dos Advogados de São Paulo. A questão do ensino, ela mudou muito nos últimos anos, né? Primeiro, por uma política desenvolvida no Brasil nos anos 90 de proliferação dos cursos de direito, né? Nós temos hoje mais de 1.500 cursos de direito, né? Por uma população de 215 milhões, a torno de 215 milhões de habitantes, né? Comparativamente, embora comparações nunca sejam adequadas, mas nos Estados Unidos nós não chegamos a 200 faculdades de direito, com uma população muito maior que a brasileira. O ensino vem mudando muito, não só pela proliferação, mas pela falta de qualidade das faculdades de direito, né? E agora nós temos que enfrentar e nos adequar a um ensino à distância, que também vai chegar nos cursos de direito. Há uma grande resistência por parte da Ordem dos Advogados e de uma parcela significativa dos advogados com o ensino à distância no campo do direito. Mas eu não vejo outra alternativa do que nós moldarmos o ensino à distância de forma adequada, porque ele vai permitir, primeiro, um acesso maior a um número maior de alunos. Isso não é negativo, né? Ao contrário do que se pensa, a proliferação de cursos, ela não é ruim. Ela é ruim se ela for sem qualidade, né? A ideia que se faz hoje de que o curso universitário deva ser exclusivamente restrita à elite, como recentemente foi de forma não adequada, exposto pelo ministro da Educação, é equivocada, absolutamente equivocada. O ensino superior tem que ser possível a todos, só que ele tem que ser possível de forma de qualidade, para que as pessoas possam, ao fazer o curso, ter uma aplicação efetiva. Então, o curso à distância que vai ocorrer no Brasil deverá vir para ficar e deverá que ser fiscalizado para que possa exercer a função final de um curso de direito, que é o aprendizado para uma atividade específica na área jurídica. Aliás, o curso de direito ele propicia vários campos de atividade, não só no campo jurídico, né? Mas é importante que nós comecemos a ver essa nova realidade dos cursos à direita sem dogmas, sem preconceitos. E houve uma grande mudança, né? O ensino do antigo, do professor com lousa, aquele sistema de falar, hoje é muito difícil, o aluno está com o celular ao lado, se o professor tem que fazer um desenvolvimento muito mais efetivo, o professor não tem mais aquela condição soberana do passado. Em época não muito distante, o professor entrava em aula, os alunos levantavam, algumas faculdades os alunos tinham que ir de terno e gravata, isso tudo mudou. Isso não volta mais isso, não é? Então nós precisamos nos adequar a isso, mas ao mesmo tempo que você tem que se adequar a isso, você tem que aprimorar e preservar um ensino com qualidade. Seja à distância, seja presencial, o que é importante é que o ensino seja qualificado. Para isso, não é só os professores bem qualificados, mas também uma formação no ensino fundamental adequada. O grande problema do nosso país está em propiciar a educação de forma adequada para todas as classes sociais. Com isso, nós teríamos, a médio, curto prazo, uma mudança, não só no que diz respeito à educação, mas como diz respeito à habitação, saúde, conhecimento. Então, o fundo real do Brasil de necessidade é uma educação de qualidade, terminando nos cursos superiores. Não interessa se é à distância ou presencial, mas com qualidade. E isso realmente mudou muito e nos últimos 5, 6 anos mudou ainda mais, porque a presença... nós vimos agora, nós que estamos enfrentando a pandemia, né? A necessidade daquilo que é à distância. Então, os cursos vão caminhar para esse sentido e eu espero que com qualidade. Em 92 entro no IASP, como eu disse, pelas mãos do desembargador Francisco de Assis Vasconcelos Pereira da Silva e do professor Marcelo Terra. Logo em seguida, eu recebo também um convite
do advogado, então advogado, Carlos Renato de Azevedo Ferreira, que posteriormente se tornou desembargador do Tribunal de Justiça, para participar mais ativamente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Havia a recém-inaugurada Escola Paulista de Advocacia, que eram uns cursos complementares a advogados. Ele era o diretor dessa escola, e no ano seguinte, em razão de eu já ter uma atividade docente na diretoria da faculdade, ele pediu que eu o sucedesse nessa Escola Paulista de Direito do Instituto, né? A escola que era destinada a cursos de reciclagem a advogados e a todos aqueles que gostariam de fazer, desde que tivessem curso superior completo e carteira da Ordem dos Advogados. Essa foi uma parte muito importante da minha atividade. Em seguida, praticamente 2 anos depois do meu ingresso, 3 anos depois, eu recebo o convite para assumir a vice-presidência, na época existia 3 vice-presidências, de cursos e conferências. Era essa vice-presidência de cursos e conferências, era que organizavam os cursos do Instituto. O Instituto tinha um prestígio muito grande, e ainda tem, principalmente pelos cursos que realizava. Cursos em parceria com o Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o Superior Tribunal de Justiça, que havia sido criado pela Constituição de 88, com os tribunais de trabalho, os regionais de trabalho, os tribunais federais. Esses cursos em que participavam advogados, magistrados, membros do Ministério Público, destinados a advogados, magistrados e também membros do Ministério Público, davam um grande prestígio, sempre trouxeram grande prestígio ao Instituto dos Advogados de São Paulo. Essa oportunidade de ser o vice-presidente eu tive na gestão do querido presidente Cláudio Mesquita Pereira, falecido alguns anos atrás, que me incentivou muito nessa criação dos cursos e movimentação dos cursos e conferências. Passo seguinte foi já às vésperas, quando eu estava me habilitando ou estava sendo convidado para ser o próximo presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, né? Isso já no final de 1997, e eu entendia que nós tínhamos que mudar a sede. Nós tínhamos uma sede na Avenida Ipiranga, um local de difícil acesso para quem ia de carro, tinha um estacionamento só a 50 metros, era um prédio muito antigo no centro, e era lá que os cursos eram realizados. E à noite, os cursos, normalmente, a maioria deles começava às 7 horas da noite, era um local já não adequado para a realização de cursos, além de ser um espaço, embora tradicional do Instituto dos Advogados de São Paulo, muito tradicional, mas um espaço já muito pequeno para abrigar cursos com mais de 70, 60 alunos. Então, eu resolvi dar um passo forte na época, que era mudar, tentar encontrar uma sede maior para o Instituto, com grande dificuldade, porque a renda do Instituto era exclusivamente da anuidade dos integrantes do Instituto e dos cursos, né? Não havia patrocinador, não havia nada que nos ajudasse. E aí, com grande auxílio do então presidente da Ordem, Guido Antônio Andrade, ele fez um empréstimo para o Instituto. Nós vendemos a sede, e essa venda da sede mais o empréstimo nos possibilitou comprarmos meio andar num prédio muito bom na Rua Líbero Badaró, onde funcionou a sede do Instituto principal até os 4 ou 5 anos atrás. Essa sede foi montada de forma muito cuidadosa, e um fato curioso é que nós recebemos muita dificuldade para montar a sede. Primeiro, para comprar a sede, né? Segundo, para pagar um empréstimo, porque a Ordem dos Advogados, logo em seguida, também quis receber o valor emprestado, né? E terceiro, para equipar o prédio, né? E aí, de forma muito curiosa, um dos diretores, que era advogado do Banco Itaú, me perguntou se eu não gostaria de fazer uma visita ao presidente do Itaú, Dr. Olavo Setúbal, que talvez
ele pudesse nos ajudar em alguma coisa na nova sede. Nós marcamos o dia, fomos lá à sede do Banco Itaú, o doutor Olavo nos recebeu muitíssimo bem e me fez a seguinte pergunta: o doutor Fragoso, quanto o senhor precisa para montar a sede toda? Eu tinha ido lá para pedir para ele montar uma sala. Uma sala. Eu ia querer que ele desse os valores, se ele pudesse montar uma sala. Ele foi muito generoso, quanto eu precisava, e eu falei, na verdade, eu vim aqui para pedir o auditório principal, o resto nós conseguimos. Ele falou, não, pode ver quanto custa o auditório principal e mais alguma coisa que o Itaú vai doar para o Instituto dos Advogados de São Paulo. Há uma grande relação dele com o Instituto dos Advogados de São Paulo, além também da familiaridade dele com a família Vidigal, também foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, essa parte do Instituto foi muito bonita, a criação da nova sede, a inauguração da nova sede. O fato que marcou muito o Instituto foi a visita da primeira mulher que foi nomeada para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso é uma coisa histórica do Instituto. Eu era presidente do Instituto e, em parceria com o Alumni, convidamos a ministra Sandra O'Connor, a primeira mulher na história dos Estados Unidos, nomeada pelo presidente Ronald Reagan, para a Suprema Corte americana. Ela aceita o convite e vem para o Brasil para participar lá das festividades relativas à inauguração do Instituto. Ficou uma semana no Brasil, eu a acompanhei em pelo menos 3 ou 4 eventos oficiais. Foi um fato marcante para o Instituto, ao lado também do presidente do Supremo Tribunal Federal, à época o ministro Carlos Veloso, que também esteve nessas festividades iniciais da nova sede do Instituto dos Advogados de São Paulo. Essa nova sede, ao lado da Comissão dos Novos Advogados, que havia sido criada na gestão de Rubens Aprobato Machado, mas com muito empenho também na nossa gestão, ela evoluiu muito. Essa Comissão dos Novos Advogados trouxe pessoas, jovens advogados à época, com grande potencial intelectual para o impulso do Instituto dos Advogados de São Paulo. Haja visto que o futuro presidente José Horácio Ribeiro era um dos integrantes dessa Comissão dos Novos Advogados, criada lá atrás e com muita participação desses jovens na minha gestão, teve uma força muito grande nas atividades do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu, na época, era jovem, mais jovem ainda, procuro manter o espírito jovem, e, na época, eu tive um grande apoio desses jovens advogados. Figuras maravilhosas tinham lá, hoje advogados de alto prestígio, que integravam aquela comissão, a primeira comissão dos novos advogados. Eu me lembro do José Horácio, que presidia, do Ivo Weisberg, enfim, tinham grandes nomes, o Diogo, enfim, vários nomes que hoje estão aí à frente do Instituto dos Advogados de São Paulo, que eram lá daquela comissão dos anos... Isso foi em 98, 99, 2000. Quer dizer, nós estamos falando de 20 anos atrás, a época que eu presidi o Instituto. No final da minha gestão, nós fizemos uma homenagem ao professor Miguel Reale, que completava 90 anos de idade, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, e foi uma solenidade maravilhosa, foi realizada parte dela no Palácio dos Bandeirantes, lotado o auditório do Palácio dos Bandeirantes, com todas as autoridades presentes, né? O governador Mauro Covas, já muito doente, comparece à solenidade, né? E o presidente Fernando Henrique, então presidente da República, comparece também à solenidade, participa do jantar em homenagem ao professor Miguel Reale. Foi uma atividade excepcional realizada no ano 2000, já no finalzinho da minha gestão como presidente do Instituto, essa participação efetiva
do presidente Fernando Henrique Cardoso numa atividade do Instituto em homenagem ao professor Miguel Reale. É também um fato curioso, que ainda outro dia eu me recordei, que o presidente na época havia uma discussão sobre a extinção da Justiça do Trabalho, e nós fizemos várias reuniões do Instituto, levamos ao presidente da Câmara, que é do Instituto dos Advogados de São Paulo, o que depois tornou-se presidente da República, o professor Michel Temer. Nós estivemos junto com ele à época, na discussão da extinção da Justiça do Trabalho, havia um projeto nesse sentido. Fomos recepcionados lá pelo então presidente da Câmara dos Deputados, que era integrante do Instituto dos Advogados de São Paulo e encaminhou a nossa proposta, que era pela manutenção da Justiça do Trabalho, com algumas alterações, mas essa coisa toda. São fatos marcantes. E, posteriormente, o professor Michel Temer vem a ser vice-presidente da República, nessa condição comparece ao Instituto dos Advogados de São Paulo e como presidente da República, sempre esteve muito próximo do Instituto. Eu posso dizer isso porque tenho o relacionamento com ele sempre foi muito próximo ao Instituto dos Advogados de São Paulo. O Instituto vem se modernizando também, né? Não é só uma academia brasileira de letras, né? Ou alguma coisa próxima ao mundo jurídico elitista e destinado apenas à cultura e a determinados juristas, né, que ganham destaque. É também, mas o Instituto precisa, e vem sendo, já levado para um caminho paralelo, que é um caminho social, que é um caminho também de participação na vida da sociedade de uma maneira mais ampla. Não é só no aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Esse é um traço fundamental do Instituto, que o distingue até das outras instituições. É um braço cultural. O Instituto é composto não só por advogados, mas também há juízes, membros do Ministério Público, tabeliães que integram o Instituto dos Advogados. Mas o Instituto não pode apenas ficar encastelado, fechado nas questões institucionais, jurídicas. Isso é a sua tarefa primordial, mas ao lado desta, hoje tem a necessidade de ter uma tarefa na construção e na modernização da sociedade brasileira, principalmente no momento político que o Brasil vive, de antagonismos, de oposições às questões polarizadas, o Brasil enfrentando uma grande crise institucional, o Poder Judiciário sendo atacado por parte da população, sem conhecimento específico da função do Poder Judiciário, sem conhecer todos os meandros que obrigam o Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, a tomar determinadas atividades, tomar determinadas decisões. Então, é importante, o Instituto agora, recentemente, fez um manifesto de apoio a 2 ministros que estavam sendo atacados pelo presidente da República em razão de decisões judiciais. Decisões judiciais, elas são enfrentadas dentro dos recursos cabíveis. Então, não é possível o país viver esse clima de antagonismo, e é importantíssimo que o Instituto, por ser um órgão que é considerado um órgão mais tradicional, mas ao mesmo tempo um órgão não é apenas político, de visão política, mas um órgão de muito equilíbrio nas suas manifestações. Essa tem sido sempre a posição do Instituto, é um órgão de equilíbrio nas manifestações. Então é importante que o Instituto, dentro do seu equilíbrio, ele faça as suas manifestações neste momento em que o Brasil vive, que é um momento extremamente delicado, onde as nossas instituições democráticas estão sendo até questionadas. Então é importante essa participação do Instituto também nesse campo. O futuro do Instituto está na preservação da sua característica cultural, ao lado de uma participação ativa, absolutamente necessária hoje na vida política da sociedade brasileira. Fui candidato a presidente da Ordem. Eu acho que a Ordem sempre teve um papel fundamental nas instituições democráticas brasileiras, um papel fundamental quando do voto direto, a recuperação do voto direto pela sociedade brasileira. Eu acho que a Ordem tem uma função absolutamente indispensável
na vida da sociedade brasileira. Afinal de contas, nós, advogados, somos aqueles que transmitimos a voz da sociedade, né? Aqueles que não têm voz, somos nós que representamos, não só nas questões judiciais, mas de uma questão também natural da participação social do brasileiro. É muito importante que a ordem ela não se fique apenas nas questões exclusivas do dia a dia do advogado. Ela tem essa importância, óbvio que tem, é a nossa instituição, mas é importantíssimo que a ordem esteja acima dos interesses políticos partidários para que ela possa exercer uma função efetiva também junto ao aspecto da democracia. A ordem, eu tenho sentido, não com relação ao Conselho Federal, a ordem é muito preocupada com as questões do advogado, o que é justíssimo, as questões das prerrogativas, do exercício da atividade, enfim, essas questões são fundamentais para a ordem. E eu acredito que a ordem vem exercendo isso. Mas no campo institucional, político, especialmente a Ordem dos Advogados de São Paulo, ela está ainda necessitando um maior aprofundamento, uma maior participação nas questões políticas do Brasil, a de São Paulo. O Conselho Federal tem uma voz ativa muito presente, mas não pode ter uma voz ativa partidária. E ela está com um viés considerado partidário, até porque o presidente do Conselho Federal, uma pessoa de extrema capacidade, postula um governo estatual por um partido. Então, isso acaba atrapalhando o conhecimento pela parte da sociedade de uma visão que seja imparcial. Toda vez que o presidente do Conselho Federal fala, alguém poderá entender que há um viés político, como há, mas há um viés político partidário destinado à atividade dele futura. Isso não é bom. O presidente da ordem tem que ser presidente da ordem, enquanto presidente da ordem. Depois pode ser tudo, mas enquanto presidente da ordem não deve ser candidato a um outro cargo eletivo. E aqui em São Paulo, o presidente da ordem tem que cuidar não só dos problemas que ele cuida e cuida bem, mas também dos problemas políticos do Brasil, onde falta uma manifestação mais ativa do presidente nesse sentido. Presidi a Comissão de Ensino Jurídico da Ordem. Essa comissão é a comissão que avalia a criação de cursos jurídicos, né? Como eu já tinha uma experiência docente e também à frente de direção de faculdade, quando fomos eleitos conselheiros, eu recebi a missão de ser o presidente da Comissão de Ensino Jurídico. Essa comissão ela participa do parecer que é levado ao MEC para aprovação da faculdade. O parecer não é vinculativo, ele é apenas opinativo, ou seja, eu posso ser contrário à criação de uma faculdade e a faculdade, assim mesmo, o MEC entender que é. Na nossa gestão, nós fomos favoráveis à criação entre as inúmeras faculdades aqui em São Paulo que estavam precisando da regulamentação para o exercício da atividade, nós fomos favoráveis à criação de apenas quatro cursos novos de direito no período que eu fiquei. Não obstante isso, o parecer sendo desfavorável em mais de 30, 40 pedidos de abertura de cursos de direito, isso estou falando em apenas 3 anos. Essas faculdades acabaram, muitas delas, sendo autorizadas de funcionamento pelo Ministério da Educação e Cultura, ou seja, faculdades que a própria ordem entendia que não preenchiam os requisitos para a sua instituição, para o seu funcionamento, mesmo assim, elas foram aprovadas pelo MEC dentro de uma visão, naquele momento, do ministro da Educação, de que o que interessa é ter faculdades. Qualidade talvez venha depois, o que interessa. E nós entendimos que era importante ter faculdades, mas ter faculdades com qualidade. E aí tem um fato curiosíssimo para avaliar o que é a criação de um curso de direito. 3 ou 4 professores eram designados para fazer a visita à faculdade, para avaliar a biblioteca, para avaliar a instalação, para avaliar como era essa faculdade. Porque as faculdades elas tinham uma autorização para iniciar e depois elas tinham uma autorização para se firmar efetivamente. Elas se iniciavam, faziam os vestibulares, traziam os alunos
e depois de 2, 3 anos é que se fazia a avaliação final. Assim era feito. E eu, voltando 3 professores de uma cidade do interior aqui de São Paulo, eles falaram, olha, maravilhosa essa faculdade. A faculdade até que a parte geográfica dela está um pouco afastada, mas as instalações são boas, não são excelentes, mas a biblioteca é uma coisa fenomenal. É uma coisa fenomenal. Nós não vimos uma biblioteca tão boa como essa no interior até hoje. Tá? E eu acho que é uma coisa que, nesse quesito, os professores também que estão lá nominados parece que bons, o número de alunos não é muito grande, mas o quesito biblioteca é excepcional. Eu achei interessante esse fato. E, como eu visitando uma cidade próxima, eu comentei num almoço com advogados, eles estavam falando que o fórum não tinha biblioteca, mas vocês andam aqui 5 quilômetros, 7 quilômetros, 10, a cidade do lado tem uma biblioteca espetacular na faculdade. Os advogados que estavam lá, não tem. Como tem? Não tem, nós conhecemos lá, não tem biblioteca nenhuma. Como não tem biblioteca? Acabou de voltar lá a comissão que eu determinei dizendo que tinha biblioteca? Não tem biblioteca. Eu falei, bom, então, mas assim, aí comuniquei para os dois, vamos conferir lá. Vocês estiveram lá, nós avisamos antes que vamos conferir. Chegaram lá, não tinha biblioteca. O que acontece? Quando eu ia fazer a ordem, chegava um caminhão biblioteca, montava a biblioteca, nós fazíamos a verificação, depois a biblioteca se deslocava para outro lugar. Era uma biblioteca itinerante, própria para impressionar a Comissão de Ensino Jurídico da Ordem. Isso em São Paulo. Isso a menos de 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Esses fatos, é um fato curiosíssimo, eu contei isso no Conselho Federal da Ordem, não foi motivo de risada, mas motivo de preocupação de que isso pudesse ter ocorrido em outras situações. Foram 3 anos no Conselho, 3 anos na presidência da Comissão de Ensino Jurídico. Depois, alguns anos depois, eu concorri à presidência da Ordem, em 2 oportunidades, 2006 e 2009. Em ambas, eu não fui o vencedor. Na segunda, eu perdi por uma margem bastante pequena, ganhando na cidade de São Paulo, mas perdendo no interior, o que deu uma margem efetiva de vitória a outro candidato, que já era o presidente da Ordem. Essa experiência, apesar de me tirar do escritório por 3 dias da semana, eu viajava quinta, sexta e sábado para visitar cidades do interior, onde eu conversava com os advogados. Ela foi uma experiência magnífica na minha vida, porque eu pude conhecer uma realidade da advocacia que eu não conhecia, não fazia ideia que existia, e muitos dos advogados com quem eu me relaciono não fazem ideia do que é essa advocacia. Não é só fora de São Paulo, não. Aqui em São Paulo também, mas é uma advocacia de advogados que ganhavam pouco, muito pouco, às vezes 2 ou 3 salários mínimos por mês, para exercer uma atividade fundamental, que é a do advogado, sem nenhum apoio de outra natureza, com remuneração pífia por parte da assistência judiciária do Estado de São Paulo. O advogado na assistência judiciária, é bom que se saiba, ele supre a necessidade de assistente às pessoas que precisam. Os procuradores do Estado, os defensores públicos, não têm condições de assumir todo esse número de pessoas que precisam de advogados. Então, a Ordem cede, através desse convênio com o Estado, a advogados que prestam esse serviço às pessoas que necessitam. E a remuneração é muito baixa, o que leva a uma grande dificuldade de exercício da atividade. Essa realidade é uma realidade que passa distante de parte significativa da advocacia, principalmente de quem cuida de questões culturais, quem estava mais próximo das relações do Instituto, como eu estava. E essa visão que eu tive durante 3 anos, porque eu fui candidato em 2006, comecei a viajar em final de 2005 e fui candidato em 2009, viajando o ano de 2009. Ela me permitiu
conhecer essa realidade. Há fatos curiosos, por exemplo, quando eu insistia muito nas minhas manifestações, né? Era curioso, porque era assim, eu saía aqui de São Paulo de manhã para almoçar numa cidade onde eu reunia alguns advogados durante o almoço, mas eles sempre olhando para o relógio que tinham que ir para o fórum. Então o almoço era bem... Tinha que falar rápido durante o almoço e tinha que convidar para o almoço, senão ninguém ia, né? Aí em seguida eu ia para uma segunda cidade perto, onde eu ia na casa do advogado, lá a ordem tem as casas do advogado no interior, onde eu falava com os advogados. Esses advogados estavam preocupados com as petições que eles estavam fazendo, lá com o computador, que é da ordem, com o papel que era fornecido. Eles estavam lá preocupados com isso daí, eu falando para eles, né? E ao mesmo tempo, aí sim, no terceiro encontro do dia, já numa terceira cidade, era uma pizza. Aí os advogados iriam, evidentemente, a pizza oferecida pelo candidato, e onde eles tinham um horário tranquilo. Então aí eu conseguia ter, nessas cidades onde eu fazia pizza, eu brincava que eu teria uma maior possibilidade de êxito, porque eles estavam pelo menos tranquilos lá, ouvindo isso daí. E é curioso isso daí, porque eu falo a dificuldade que o advogado tem. Eu insistia muito no ensino jurídico, na melhoria, que a ordem poderia fazer aquilo que o Instituto fez na Escola Paulista de Advocacia, eram os cursos, para aperfeiçoar, ao mesmo tempo, para instrumentalizar e dar apoio, prerrogativa, para ter um tratamento adequado entre juízes, promotores e advogados. Essas questões não foram prioritárias, os advogados não estavam preocupados mais se eu poderia trocar os computadores, se eu poderia fornecer determinados elementos para a atividade dele. A atividade efetiva de trás era um segundo momento. Ele precisava daquilo que era a necessidade efetiva, né? E a política de classe é feita assim. Eu fui a uma cidade, fui muito bem, 3 dias depois o presidente da ordem mandava pintar lá a sede, mudava os computadores e eu ficava, evidentemente, em desvantagem. A política é isso, faz parte, não é? Mas é um fato curioso também. Eu tive a honra de participar de 5 bancas examinadoras de concurso para magistratura e Ministério Público. Grande honra isso, porque indicado pela ordem em oportunidades diversas, não com grupos políticos diversos. Eu também na época, bastante moço, já tem magistrado que eu examinei, hoje desembargador, vários, né? Mas é um fato curioso, numa das minhas campanhas eu estava lá na sala do advogado, era a hora intermediária, 3h30, 4 horas, e falando para umas 5 ou 6 pessoas só, tá? 5 ou 6 que estavam lá. Nisso o juiz da comarca soube que eu estava lá, e eu tinha examinado o juiz, eu não sabia disso. Ele desceu para me ouvir e comentou que eu tinha o examinado, que eu tinha sido uma pessoa muito paciente com ele, com isso. Mas não teve dúvida. Entre o momento que ele desceu para ouvir a minha palestra, dos 5, tornaram-se 25, 30, 40, porque o juiz desceu para falar com o advogado. Então, essa relação é muito curiosa, a gente vê ainda, eu percebi isso muito na minha campanha da ordem. Então, foi uma campanha enriquecedora nesse aspecto, de conhecimento de uma advocacia que eu não conhecia, do respeito a esses advogados, pelas dificuldades que eles enfrentam no exercício da atividade, atendendo os carentes, pessoas que não podem constituir os advogados particulares que eles têm conhecimento, a qualidade com que eles exercem essa atividade, com os recursos que eles têm, porque as bibliotecas nas casas dos advogados não são suficientes, são desatualizadas, as leis mudam constantemente, eles têm que fazer, não dá para ter um especialista, são vários assuntos que eles têm que conhecer, e a remuneração não é uma remuneração adequada, porque o Estado, ao completar esse valor, ao dispor esse valor, não dá um valor justo a essa atividade. E o advogado vive, então, de forma com muita dificuldade, e era uma das reivindicações, era um grande enfrentamento ao Poder Executivo paulista
para que melhorasse a remuneração de forma digna a esses profissionais. Não é? Essa era uma das bandeiras que hoje a advocacia ainda abraça, independente de qual grupo político que esteja à frente da instituição. Tenho alguns artigos publicados durante essa trajetória aí, né, sempre no segmento da minha área de atuação, que é na área do direito civil. Né? Eu estou entre aqueles que acham que para publicar alguma coisa você precisa acrescentar alguma coisa, trazer alguma coisa nova e não ser uma mera repetição de teses antigas. Não é? Então, eu acredito que eu ainda não tenha construído uma tese que mereça uma reflexão mais profunda a ponto de editar um trabalho. Eu respeito muito aqueles que se aventuram a lançar obras, né? Mas a gente percebe que muita coisa do que hoje é escrito não traz grande novidade. Né? Eu tenho uma passagem aqui muito curiosa. Eu tenho 2 filhos, uma que já fez doutorado na São Francisco, é doutora, o outro fazendo mestrado na São Francisco, e eles também verificam com muito cuidado o que eles vão fazer, se representa alguma coisa, se representou a tese da minha filha, assim como a tese que o meu filho vai defender, se representa alguma coisa de novo para contribuir na reflexão do exercício da atividade jurisdicional. Eu gostaria de escrever, dizem que o homem tem que terminar a vida escrevendo um livro, não é? Eu talvez gostaria de escrever, mas desde que eu tivesse realmente uma ideia que fosse inovadora, que não ficasse limitada a apenas alguns artigos. Recentemente eu escrevi em homenagem a um jurista, eu não posso revelar o nome, porque vai ser surpresa para ele a edição de um livro em homenagem. Mas eu lancei uma tese nova. Conforme a receptividade dessa tese, eu possa expandi-la, que é uma visão nova, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho que esperar um pouco a repercussão disso, ouvir as críticas que deverão vir dessa tese, para daí, então, quem sabe, já nesse momento, enveredar para um aprofundamento desse assunto. Mas é uma pergunta que eu acho muito impertinente. Eu tenho uma frustração que é não tocar piano. Né? Essa eu acho que eu não vou conseguir corrigir. Mas o livro ainda eu posso vir a conseguir escrever. O direito modifica muito, a sociedade se modifica muito e as leis não acompanham a sociedade. Mais ou menos nessa linha é um trabalho que eu escrevi, que eu comentei agora há pouco, sobre uma crítica que eu faço a uma súmula, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas mudou muito, a sociedade mudou muito, especialmente na área do direito de família, no direito social, mudou muito. Né? Se você voltar 40 anos atrás, época que eu me formei, né? Nós falávamos em concubina, a sociedade era, de fato, quando trazia algum proveito econômico para o casal. Hoje nós temos a união estável, passou em 94 até um período, depois sem período de avaliação em 96, hoje está formado de uma forma parecida ao casamento, quase idêntica ao casamento com comunhão parcial de bens. É uma evolução permanente. Na área de família, é uma evolução permanente. A participação do homem na criação dos filhos, é hoje presente, atuante. Se você voltar 30, 40 anos atrás, ninguém falava em alienação parental, ninguém falava, existia, mas não se tinha configuração jurídica. E no campo do direito penal também é a mesma coisa. Você hoje, a proteção à mulher legislativa, como é fundamental, nós temos uma grande evolução. Na minha área do direito civil, o Código de 2002, quando altera a legislação de 1916, o Código Reale de 2002, traz mudanças significativas, ele traz para dentro de si o Código Comercial, com a necessidade ainda de aprimoramento das leis
empresariais que ainda não foram inteiramente absorvidas pelo Código Civil de 2002 e gera discussão, a lei de sociedades limitadas, por exemplo, as suas interpretações, enfim, há uma grande mudança, uma grande evolução. E o Brasil não está atrás disso, não. O Brasil à frente nessas mudanças, especialmente no direito de família. A legislação brasileira na parte de direito de família é uma das mais evoluídas do mundo, se não a mais evoluída. Tá? Então é muito importante que a sociedade, o brasileiro tem mania de menosprezá-lo a si mesmo, né? Aquilo que nosso coletivo chamava como complexo de vira-lata, né? De menosprezar. Não, o Brasil, em matéria de legislação, vai muito bem. Se reclama que na parte penal é muito permissiva a legislação, mas o problema não é na legislação, o problema é na formação do brasileiro, que precisa de um investimento muito grande no que diz respeito à educação, no que diz respeito a essa formação social. Nós só vamos ter uma sociedade menos desigual. Eu acho que o objetivo nosso da vida, na nossa vida, é que nós possamos ter ao nosso lado pessoas com as mesmas oportunidades que nós tivemos por um favorecimento divino. Então, acho que cumpre a nós, como advogados, como seres humanos, definirmos e procurarmos diminuir a diferença social existente, não só eliminando problemas mais graves, como de fome, mas principalmente incentivando muito o que diz respeito à educação. Nesse aspecto, é muito importante a participação das instituições, especialmente dessa instituição que eu tive a grande honra de presidir, que foi o Instituto do Advogado de São Paulo.